iniciando transmissão ao vivo. Você está ao vivo, professor Ricardo Almeida. Finalmente. Rapaz, eu pensei que não fosse começar essa live. Olha só, eu já tô aqui me desculpando. Não fui eu que atrasei, porque eu sei que existe esse estereótipo do baiano, que é uma coisa muito injusta. Os baianos aqui trabalham demais nesse movimento. Tem ninguém... Tirando o Renan e o Riso. Tirando o Renan e o Riso, que não são baianos, não tem ninguém que trabalhe mais do que o Orlando. O Orlando... os haters do Orlando já estão aqui com vozes no meu ouvido dizendo que o Orlando não trabalha. Não, e eu também tô aqui, estava aqui na hora, pontualíssimo, esperando assim, sedento pra fazer essa live, querendo fazer essa live. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer a live. E nada da produção resolver, e tinha um negócio do VMix, uma coisa da tela que eu não sei, não entendo. Demoraram aqui uns 40 minutos. Mas enfim, coisas da vida, estamos aí. Sejam bem-vindos, espectadores do Análises Renais. E hoje nós temos as seguintes propagandas para você que quer muito entrar no Valete Plus. Porque eu tenho certeza que você quer muito entrar no Valete Plus nessa live, né? Você vai receber esta revista aqui, O Lobo da Faria Lima, com a carinha aqui no nosso amiguinho, o Vorcaro. Vai receber esta revista que está, olha só, isso aqui tá uma coisa fina, uma das melhores revistas em termos de conteúdo dos últimos tempos do MBL é essa revista aqui. Eu posso assegurar pra vocês que essa é uma das melhores dos últimos tempos, talvez seja a melhor, sei lá, das últimas 10 revistas, assim, tá muito legal essa revista mesmo, e é sobre um tema atualíssimo, que é o direito penal do inimigo. Todo o nosso programa de segurança pública está meio que aqui, as questões que arrodeiam o nosso programa de segurança pública estão nessa revista, muito bem contempladas. Então só desejo que vocês entrem no Valete Plus e adquiram isso aqui, e vão receber também os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, este livro aqui, que eu antigamente falava sempre que era a melhor capa de todas, mas agora eu devo dizer que é a segunda melhor capa de todas, porque a gente conseguiu superar o trabalho editorial, o gráfico dessa capa aqui, com a capa do novo livro do Clube do Livro, que é a biografia do José de Anchieta, mas que eu não vou fazer propaganda aqui, é do Clube do Livro, que tá com uma capa assim lindíssima. Mas é isso, se você entrar no Valete Plus, você vai levar essas duas revistas e ainda leva esse livro, fora todo o conteúdo do aplicativo, que é excelente. Então é isso mesmo, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Bom, vocês estão reclamando que eu tô atrasado, é culpa da produção, né? O que a gente pode fazer? Mas é isso, mas temos alguns temas para analisar aqui para vocês. A primeira coisa que eu vou falar, eu vou aqui ser um pouco informal. Estão pedindo para eu comentar algum artigo da revista Valete. Então, tem um artigo que eu mesmo escrevi, né? Que eu posso comentar. Eu escrevi um artigo, eu escrevi duas coisas aqui, na verdade, mas um dos meus artigos aqui é sobre o Jacobs. Ele tá na página 22. Quer ver? Aqui. Jacobs, o Robesiano. Olha só. Não, sério. Olha o trabalho gráfico disso aqui. Olha essa diagramação. Olha a diagramação disso aqui. Sensacional. Cara, isso aqui é muito fino. E eu posso falar uma coisa pra vocês, como alguém que acompanha a Valete desde o princípio, né? Foi um dos fundadores da revista. O que a gente evoluiu em termos de diagramação, de cuidado com o material, de resolução das cores, das letras, tudo, não é brincadeira. A revista tinha uma feição no início e tem uma feição completamente diferente agora. Foi uma evolução muito grande. E isso é um excelente sinal, porque é um sinal de que a gente é sério no que a gente faz. Os nossos projetos, eles são sérios, eles são consistentes, a gente quer realmente passar o melhor para vocês. Não é só uma coisa, digamos assim, arrecadatória, uma preocupação só com o orçamento. É de fato uma preocupação com o conteúdo e a qualidade do produto. E tem esse artigo meu sobre o Hobbes, sobre o Günther Jacobs e o Hobbes, que é um dos... eu acho que na direita talvez seja o único artigo que faz a comparação correta do Jacobs com o Hobbes. O Hobbes foi uma das fontes do pensamento do direito penal do inimigo de Jacobs. E, por sua vez, o direito penal do inimigo de Jacobs é o principal instrumento teórico que nós temos para o combate às facções. Não o único, evidentemente, mas é o principal instrumento, né?
Então está muito bem colocado e o tema é extremamente importante. Então pensa só o seguinte, vamos só fazer um exercício para vocês terem ideia do tamanho do contraste, tamanho do contraste entre a campanha, aquilo que o MBL está montando, a missão está montando. Vocês sabem que eu tenho algumas barreiras eleitorais, não posso comentar, enfim, tão diretamente, mas todo esse projeto, Renan, etc., e o que o Flávio está fazendo, tá? As últimas notícias que nós vimos sobre Flávio Bolsonaro, e eu vou comentar algumas dessas notícias, são notícias que sempre apontam para a falência dessa campanha. Essa pré-campanha do Flávio Bolsonaro tem sido uma das pré-campanhas mais vergonhosas que eu vejo na história política brasileira. Eu tô falando assim muito sério e com absoluta imparcialidade. Quando teve a campanha do Jair em 2018, eu considerei o contrário. Eu considerei a campanha do Jair em 2018 uma das grandes campanhas eleitorais que nós tivemos na história do Brasil. Eu fiquei extremamente impressionado pela mobilização espontânea das pessoas em torno da figura do Jair Bolsonaro. Lá na Bahia, que eu acompanhei muito bem, assim, no detalhe, eu via as pessoas indo até os comitês dos candidatos a deputado federal e eleitoral da Bahia, associados ao Bolsonaro, e as pessoas, elas voluntariamente pegavam material que tinha, sempre um material casado, né? Você tinha a cara do deputado federal e a cara do presidente, algumas coisas do Bolsonaro. As pessoas iam pra lá e elas pegavam aquilo ali e elas distribuíam sozinhas, elas faziam outdoor, elas se engajaram muito na campanha de 2018 e foi uma coisa muito bonita de ver, porque foi uma campanha super barata, a campanha do Bolsonaro, e que conseguiu furar o que até então se entendia na política brasileira como sendo a regra de ouro. Qual era a regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte: você não consegue nada se você não tiver a máquina. Então todo mundo falava, não, você tem que ter a máquina, porque a máquina... Leia-se a máquina. O que é a máquina? A máquina é basicamente aquela pirâmide eleitoral em que o presidente tem um monte de governadores na sua mão, que tem um monte de prefeitos na sua mão, que tem um monte de deputados na sua mão, que tem um monte de vereadores na sua mão, e os vereadores têm lideranças comunitárias na sua mão. Você tem uma pirâmide eleitoral e essa pirâmide é toda alimentada por dinheiro. É dinheiro de fundo eleitoral, dinheiro de fundo partidário, é dinheiro de propina, é dinheiro de desvio, eles vão irradiando, é dinheiro de emenda, eles vão irradiando nessa pirâmide, e isso é a máquina. Então, se acreditava até 2018 que um candidato sem a máquina, ele não podia vencer, ele simplesmente ia chegar na campanha e ia ser desidratado. E eu conversei com grandes publicitários na Bahia, um dos maiores de todos, que foi o braço direito do João Santana, que foi publicitário do Lula, e ele me disse com todas as letras, não vou dizer quem é, mas ele disse com todas as letras: quando chegar lá, o Alckmin vai tratorar, porque o Alckmin tem obra pra caramba, ele tem a máquina, não sei o quê. Ele falava isso e tomava a minha opinião, como alguém que acreditava que o Bolsonaro ia vencer, como a opinião de um leigo, né? Pô, tem esse moleque aqui que nem sabe nada de campanha, eu sou publicitário, altamente renomado, tô dizendo que a campanha do Alckmin vai atropelar, ela vai atropelar. Não atropelou, né? A gente viu justamente o contrário. A campanha do Alckmin foi atropelada e a campanha de Bolsonaro em 2018 ela foi uma campanha brilhante. Ela teve um vigor extraordinário. E eu falo isso, eu enfatizo isso para dizer que a minha posição não é parcial. Eu não estou dizendo que a campanha do Flávio tá uma merda porque é o Flávio. Não, ele poderia ser o nosso inimigo, nosso adversário, e fazer uma campanha boa. E dizer, pô, realmente, o cara tá acertando aí, tá fazendo uma campanha boa. Mas não tá. Mas absolutamente não tá assim, tá uma vergonha. As notícias que a gente está vendo é treta familiar, confusão lá com a Michelle, gente dançando, aí tem um gordo, eu vi esse gordo dançando na minha timeline, tipo, dezenas de vezes. Todas as pessoas metiam esse gordo bizarro na minha timeline, aparecia esse gordo dançando várias vezes, eu vi esse gordo várias vezes dançando. O gordão lá. Olha aí, ó quem chegou, ó quem chegou. Nossa, cabelão. Tá gigante, tá feio. Eu sabia que você vinha falar do meu cabelo. Lógico, velho, o cara depende uma hora e tá careca. Tá parecendo, sei lá, o... Graças a você, ó. Só consegui ter cabelo graças a esse homem aqui, viu? Eu agradeço a ele. Que tá Fala aí, acontecendo? Dedão. Não tá acontecendo nada, tá acontecendo um grande Fala de atraso. gordão. O gordo lá que tava fazendo a dancinha do Flávio Bolsonaro, tô comentando. Ah, Você como é deve que é ter mesmo? visto. Ele faz um bagulho assim.
Não é Deus Não, Moreira assim. tá imitação ruim. Não sei dançar isso. Ah, pô. Mas é isso, tinha lá o gordo. Eu vi esse gordo, assim, tipo, dezenas de vezes na minha timeline. Um cara com a barriga desse tamanho, fazendo uma dancinha assim, aí ele girava assim, levantava a perninha. Uma coisa patética, uma coisa ridícula, absolutamente ridícula. E essa treta aí de Michele Bolsonaro, que é uma novela rodriguiana. É um grande conto de Nelson Rodrigues. Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele estava aí escrevendo sobre a família Bolsonaro, porque é uma família pitoresca, né? A madrasta não gosta dos filhos, os filhos não gostam da madrasta. Aí o filho, Carlos Bolsonaro, ele tem um sentimento edipiano pelo pai, super esquisito. O cara é absolutamente apaixonado pelo pai, uma coisa estranha. Aí esse cara é maluco porque o pai mandou ele enfrentar a própria mãe numa disputa a vereador, e ele enfrentou a mãe dele em nome do pai, então ele tem questões com o pai. Aí o Flávio Bolsonaro, que é um ladrão e um rachador, se apresenta como salvador do Brasil. Aí tem a Michele Bolsonaro, que não parece flor que se cheire, né? Parece aquelas mulheres, o que se chama de alpinista social. Mulher alpinista, é bonitinha, né? Esperta, cabeça boa, chegou lá, colou num deputado e foi acender. E agora, bom, ela virou ex-primeira-dama. Então é um contexto todo de coisas pitorescas, de coisas ridículas, de danças ridículas, de propostas idiotas. E é isso que a gente vê nessa campanha do Flávio. Então é uma das piores campanhas que eu já vi. Eu acompanhei muitas campanhas. Eu vi campanha do Lula, eu vi campanha do Alckmin, eu vi campanha do Aécio. A campanha do Aécio em 2014, por exemplo, foi uma campanha boa. O Aécio enfrentou a Dilma ali com uma certa coragem, uma certa energia. Foi uma campanha, não foi uma campanha ruim. Vi essa campanha, vi a campanha de Fernando Henrique Cardoso. Lá no passado, eu acompanhei também essa campanha. E eu nunca vi uma campanha tão ruim. Então a campanha do Flávio está, assim, tenebrosa. E não parece que há nenhum anúncio, nenhum horizonte de que as coisas vão melhorar. E isto eu levanto para fazer o contraste com o que a gente está fazendo aqui. Porque quando você pega o que nós estamos construindo, né? Você pega os discursos, entrevistas do Renan, podcast e tudo. E aí você olha e a campanha do presidente, a pré-campanha do candidato presidencial da missão, está alicerçada nisso aqui. É uma campanha que está alicerçada num conteúdo intelectual produzido, que está posto numa revista. Isto aqui faz parte da campanha, porque isso aqui tem ideias sobre direito penal do inimigo, que estão no programa de governo. A gente estava fazendo... agora estamos concluindo, fechando a revisão do programa de governo que vai para o STF, né, que é o oficial, digamos assim, um resumo do livro amarelo. Aí tem o livro amarelo que vai ser lançado aí na convenção de agosto, um calhamaço de 400 páginas sobre proposta. Pô, é um negócio sério, você está lidando com um país, você tem que ser sério. E o Flávio não consegue lidar com nada com seriedade, absolutamente nada com seriedade. Mas enfim, e o resultado está aqui. Pode botar. Ei. PP e União Brasil não devem apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais. Dirigentes da federação formada pelos dois partidos indicam que a decisão deve ser tomada por causa de atritos com o senador e da pressão de lideranças estaduais por neutralidade na disputa pelo Planalto. Bom, deixa eu contextualizar antes de ler a notícia. Um minuto. Essa notícia é uma das coisas mais graves para a campanha do Flávio Bolsonaro que pode aparecer nos últimos tempos. O que a gente está vendo? A gente está vendo esse sujeito ele ser desmontado. A estrutura de poder dele está sendo desmontada. Se você não tem PP e você não tem União Brasil, meu amigo, você perdeu aí... Sabe quantos deputados você perdeu? Você perdeu coisa de 150 deputados ou mais. Não, 150 não chega a 150, mas você perdeu coisa de mais de 100 deputados. É gigantesco aquilo que você perde, e isso é uma continuidade da pressão que o Ciro Nogueira já estava exercendo. A gente fez aqui algumas lives nas quais eu comentei a postura do Ciro Nogueira. Ele tinha passado vários recados para o Flávio Bolsonaro, eu estava passando esses recados para o Flávio Bolsonaro, e o que ele queria dizer era basicamente o seguinte: meu amigo Flávio, você tem que cuidar aí do meu lado também. Você não pode querer se livrar de mim para se defender em relação às acusações que estão lhe fazendo do Vorcaro e deixar os seus amigos, os seus aliados a ver navios. Então ele deu um recado muito claro pro Flávio Bolsonaro, ele ameaçou o Flávio Bolsonaro exatamente disso aí que vocês estão vendo, e a coisa está se confirmando, e ele simplesmente não consegue levantar, e é isso. Tem umas pessoas falando de que o pessoal está desanimado com o Brasil da Copa.
Não vamos falar sobre o Brasil. O Brasil da Copa é uma coisa que me deixou triste. Eu torci muito pro Brasil, fiquei bastante chateado com o que aconteceu lá, né? Mas depois eu comento. 400 páginas não é calhamaço. Pô, pra quem não tem proposta nenhuma, é calhamaço, amigo. São 400 páginas de proposta. Nós temos 400 páginas de proposta definitiva, fora mais de 1000 nos 6 fascículos. E isso indica a seriedade do projeto. Ao passo que o Flávio está literalmente sendo... ele está sendo desmilinguido, ele está sendo